ser batista. Ela se converte, logo depois casou e começa aí no que hoje a gente chama de célula, mas era um grupo pequeno. E aí aquilo se torna a primeira igreja batista em Pindamonhangaba. Ela era uma das fundadoras, junto com meu avô, e foi também uma das maiores evangelistas que eu conheci. Ganhadora de almas, tá? Só que ela não era batizada no Espírito Santo, nos padrões pentecostais, de orar em línguas, mas ela era uma mulher que fazia jejum de pano de saco, orava muito, e ela era uma mulher que tinha muitos sonhos. Então, desde criança, eu vivi nesse ambiente que minha avó sonhava acontecia. Eu tenho, assim, a memória de dois sonhos muito fortes, eu acho que estão até aí no livro, que um deles foi a minha avó sonhando com o empreiteiro de casa, e ela sonhou que ele levava uma paulada na cabeça. No dia seguinte ele não apareceu para fazer a obra. E aí procura, cadê? Se eu não me engano, o nome dele era Carlinhos. No dia anterior, num bar, numa discussão, deram um taco de sinuca na cabeça dele. E ele tinha morrido. Né? A outra, muito forte também, foi, daí não era. Minha avó tinha tido um sonho estranho, só que daí um passarinho entrou no quarto dela, caiu, e aí minha avó falou: tem que cuidar desse passarinho. Porque se a pessoa. Se esse passarinho não morrer, alguém vai morrer. Aí parecia que esse negócio místico, né? Aí minha tia adotiva lá ficou cuidando do passarinho, tá? Horas mais tarde chega um helicóptero no largo do quartel em Pindamonhangaba, porque a gente morava do lado do quartel, com o diretor da Polícia Rodoviária Federal indo buscar o meu tio, que era da Polícia Rodoviária Federal, porque minha mãe tinha batido num caminhão de Fusca. Então o passarinho era uma simbologia da minha mãe. Então eu cresci, apesar de não ser uma casa profética nos moldes do assim diz o Senhor e tudo mais, eu cresci nesse ambiente profético. Aos 6 anos de idade eu fiz uma cirurgia que eu fiquei algumas horas em coma, induzido. Eu voltei e comecei a sair do corpo. E aí eu saía, eu olhava para a cama e chorava, né? 6 anos de idade. Aos 9 anos de idade fiz uma segunda cirurgia nas duas pernas. E aí eu fiquei mais horas, umas, sei lá, 8, 12 horas em coma induzido, porque eu pus pinos de platina, tudo. Quando eu voltei, eu não saía mais do corpo na casa. Eu comecei a andar pelo cosmos. Eu via tudo. Você saiu. Aí ia, viajava. Daí voltava. Então, o profético sempre foi latente. Por quê? O que é um coma? O coma, perdão, o que é uma anestesia geral? É um coma induzido. E o que é um coma? É o portal do Hades. Você está ali na beira. Então, o médico te induz a um coma, que é te induzir à beira da morte. Por isso que o cara mais importante de uma cirurgia com anestesia geral é o anestesista. Porque ele é o cara que mantém sua vida ali. Tá? Ele que está ali olhando. Se passar um pouquinho, tchau, shalom, subiu. Vai prestar conta. Se errar aqui, você volta com dor. Então, ali eu ensino nos meus treinamentos proféticos que é um portal. Você chega nesse portal. A partir do momento que você chega nesse portal, para chegar nele, você passa por outros. Então, eu comecei a ter acesso multidimensional. Por isso que o meu primeiro livro foi Tempos e Estações, porque ele é um livro muito mais de tempo e dimensional, para a pessoa entender por que as coisas são assim, por que o mundo acredita em horóscopo e tem horóscopo que dá certo. Porque o horóscopo dá certo seria a mesma coisa que um relógio. Relógio parado 2 vezes por dia está certo. Né? Relógio de ponteiro 2 vezes por dia ele está certinho. Então eu vou chutar, vai dar certo, mas não é isso. O horóscopo está ligado a algo que Deus criou e Deus foi me mostrando isso antes mesmo de eu me converter. Porque eu fui tendo experiências no mundo espiritual, experiência de ver nave espacial descer. Aí você começa a falar, meu, cara é louco? Não, eu sou normal. Se você vai num qualquer lugar de controlador de voo, ele vai falar de objetos voadores não identificados. Qual é um dos lugares no Brasil que mais objeto voador identificado aparece? E é o que isso?
O que é um objeto voador não identificado? Não, eu sei, mas o que o pessoal fala de ET, de Não, extraterrestre. objeto voador não identificado. É a nomenclatura científica. É algo que aparece no radar, ou às vezes visivelmente, mas ninguém identifica. Por que você não identifica? Você não sabe o que é. Então você não reconhece. Você não conhece, você Então, não mas reconhece. você viu, né? Vi, Então, e é desceu. o quê? É o quê? É um objeto voador não identificado ou um ser espiritual. Demônio. Tá? Não precisa necessariamente ser demônio. Porque, vamos lá: demônio, principado, potestade, forças espirituais da maldade, tronos malditos, deuses. Tá tudo lá na Bíblia. Pô, a gente não é do tempo. Quanto tempo você é convertido, pastor? Tem um 31. Então, você é do tempo que a gente cantava aquele corinho na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Mas é que cantava sem saber. Ou seja, aí que entra o negócio, porque a gente quer explicar sem experimentar. Explica o estrogonofe para um cara, ele não come. Você começa a explicar que é uma mistura de tomate com creme de leite, com não sei o que. Eu falo, não como tomate. Não, mas aí já estragou o cara. Dá um negócio pro cara comer, não fala o que é, come, experimenta, vê se você gosta. Depois você explica o que tem lá dentro. O evangelho é assim, eu experimento, depois eu explico. A teologia faz o contrário. Ela tenta explicar. Eu vou explicar o chocolate. Já comeu um Daim? Eu acho que não. Um chocolate vermelho. Não. O chocolate não é vermelho, a capa é vermelha, escrito Daim, com caramelo dentro, ele é sueco. Não comi não. Agora, fecha os olhos. Xandalabacandalabahanda, imagine aquele chocolate, por fora cremoso. Você mastiga, ele faz croque na sua boca e começa a derreter. Legal, tudo que você está pensando, você está buscando, o seu cérebro está aqui Tentando buscando. achar uma imagem, não sei se é redondo, se é quadrado. E você está tentando buscar sabores ou paladares que você já sentiu para tentar entender o que é. Não entendeu porcaria nenhuma. É. Como que você explica o que você não experimentou? O profético para mim é isso. O que é o profético? É você entrar na dimensão do seu espírito se comunicar com o Espírito de Deus. Deus é espírito e ele fala com o nosso espírito. A nossa alma interpreta isso para que então o nosso ser pleno entenda o que é. O problema é que a gente não foi treinado nas três dimensões. A gente foi treinado na dimensão física, a gente nasceu um bolinho de carne. Os 5 sentidos naturais ainda não estavam nem aguçados. A visão meio turva, o tato, o paladar, o olfato, estava tudo, teve que ser desenvolvido. Até aqui tudo bem? Tudo. Nesse caminho você começa a desenvolver um outro negócio, o que eu chamo de dimensão almática. Você começa a desenvolver raciocínio, começa a desenvolver aprendizado. Os animais, eles aprendem por instinto, nós aprendemos por raciocínio. Então você começa a desenvolver isso. E a espiritualidade é o que não é desenvolvido. Aí os irmãos espíritas, os irmãos esotéricos desenvolvem. E aí a gente começa a amarrar os irmãos. Não, cara, eles só precisam se converter. Basicamente, pastor, assim, o entendimento que eu tenho é: todo ser humano é uma parabólica. Ou seja, nós recebemos do Criador imagem e semelhança dele. Se ele é um comunicador, eu também sou. Então eu posso ser uma parabólica que recebe e transmite. Até aqui tudo bem? Então, como uma parabólica receptora, eu recebo de 2 satélites. E só existem 2 satélites no universo. Existem microsatélites ou outros subsatélites ou satélites escravos dos 2 principais. Um chama Sataélite e o outro chama Yahvé Sat. Você passa a vida ouvindo o Sataélite e o Yahvé Sat tentando falar com você. Porque o cristianismo é a única religião do mundo que Deus vai atrás de você. Você não vai atrás de Deus. Deus veio em carne, Deus vai atrás da gente. Até aqui tudo bem? O que acontece então? Quando eu me converto, o que é a minha conversão? Pelo Espírito Santo, no meu espírito, há um convencimento de que eu sou pecador. De que eu não presto, sou um subnitrato de pó de nada, sou pior que sovaco de cobra, como diz o nordestino. Então eu preciso de um Salvador. E eu não mereço. Então a graça se manifesta para gerar fé em mim. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso crer, receber e confessar. Paulo explica isso. Mas quem me habilita a isso é o próprio Deus.
Deus fala comigo, Jesus explica isso em João capítulo 6, que ele diz, quem vem a mim ouviu o Pai primeiro, então o Pai, Yahvé Sat, está falando. E eu não estou ouvindo, então eu estou lá, fumando maconha, na beira do rio, vendo o pôr do sol. E tô lá pensando, quando o sol bater na janela do meu quarto. E tô ali viajando. Ou, igual o pastor Nelson Bomilcar, levava uma vida sossegada. Ou, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Tenho. O cara tava ouvindo Rita Lee, tocando com a Rita Lee. O cara tava tocando com o Tim Maia. E Deus falando com o cara. Deus usa as mulas, Deus usa a pedra, Deus usa até Tim Maia, Deus usa quem ele quiser. O que acontece? Dentro dele, o espírito dele começa a despertar, estava adormecido, o Espírito Santo o convence, aí, pum, dá um negócio que a gente chama de conversão, e ele nasce de novo quando ele confessa. Eu confesso que sou pecador, eu confesso que a obra da cruz é suficiente, eu confesso que eu creio de todo coração que Deus se encarnou, veio do ventre de uma virgem, viveu sem pecado, morreu na cruz para pagar os meus pecados, desgraçado, a graça me alcançou, e eu confesso agora que eu sou filho de Deus. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, e o mesmo Espírito que começou a boa obra, ele quer completar. Aí a igreja atrapalha. Mas por que atrapalha? Porque não foi treinada? Porque a igreja, ao invés de ajudar o cara a descobrir quem ele é, a igreja quer botar um plano de carreira pro cara, ou quer que ele se converta à primeira visão da igreja. Então, no meu caso aqui, a gente tem lá uma imagem de São Cipriano, meu pai chama Cipriano, fundador da igreja, todo mundo tem que ajoelhar, beijar a estátua. Lógico que não é isso, mas o que acaba acontecendo é isso, a gente acaba venerando mais a denominação, a doutrina. Pergunta, pastor, por que os 12 espias não deu certo e 2 deram? Paulo da fé? De Josué e Caleb? Josué e Caleb são 2 dentro dos 12 que deu certo, mas esses 2 não levaram o povo para a terra prometida. Ah, sim. Por que os 12 primeiros, mesmo tendo Josué e Caleb, não dá certo, e por que os 2 últimos dá certo? Eu não sei. Porque foi o povo que pediu. Deus não mandou Moisés levar 12 caras lá. Assim, para espiar, né? O povo pediu, Deus falou, beleza, vocês querem, vão lá. Aí o que aconteceu? 10 malucos lá contaminaram tudo. Meu, olha o tamanho da uva. Você é doido, cara? Que uva maluca é essa? Ah, mas o gigante, mano, que gigante. Eu chupar uma uva dessa, eu mato 4 gigantes. E se o cara ficou daquele tamanho, também vou ficar grandão. Mas por quê? Porque ele olhava o problema do quê? Falta de identidade. Eles não receberam uma nova identidade. Então tem um monte de gente que vai ser salvo, mas nunca recebeu a nova identidade. Porque Jesus veio para ter vida e vida em abundância. E esse é o problema. A gente, ao invés de... eu estou me colocando nisso. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, ao invés de levar o cara a ter uma experiência com Deus, a depender de Deus e não da gente, a ensinar o cara a orar e ele depender do Espírito Santo, e não da minha oração, não do ciclo de oração, não da reunião de oração, a gente treina um cara para depender da gente. Para ele servir aqui. Os 12 nunca formariam uma nação. Porque eles não tinham vínculo, eles eram só escravos. Você tem 12 caras que, se eles conquistassem a terra, iam ser 12 tribos dentro de uma terra, mas nunca seria uma nação. Depois que tudo passa, eles sofrem os 40 anos e entendem aquilo, e Deus faz tudo, eles falam, uau, a gente depende de Deus. Então uma geração morre, uma outra geração, ele não tem referência do Egito agora. Os 2 caras tinham referência do Egito, Josué e Caleb. O resto tudo, é Deus. Eu não conheço outra coisa. Eu conheço Deus, areia, escorpião. Agora sim, aí Deus só manda 2. Para quê? Para conquistar a terra. E aí na conquista, não é só mais Deus fazendo, agora você tem que fazer. Agora você marcha, agora você grita. Ah não, fica em silêncio primeiro, depois você grita. Então agora eu quero a sua participação. Primeiro você nasce de novo. O povo que saiu do Egito nunca nasceu de novo. Só saiu. Então representa para o Maurício uma galera que vai para o céu. Mas na verdade nunca vai viver a plenitude na terra. E não vai viver a vida em abundância. Eu dei toda essa volta para voltar no profético. Só tem uma maneira de eu viver isso.
da mesma maneira que eu fui salvo. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Essa palavra é rema, ela não é logos. Ela não vem porque eu estou ouvindo o Cid Moreira dizer o Senhor é meu pastor. Não, ela vem porque Deus me deu uma revelação do Filho, Ele tirou meu véu. Ela não é logos, ela é rema. Ou seja, para eu nascer de novo eu tenho que ser profético. Aula número 1 que eu dou de treinamento profético é isso. Todo mundo que já é salvo já ouviu Deus. Só não foi treinado a continuar ouvindo. Então agora vamos continuar, conheçamos e prossigamos em conhecer. Aí é o profético, uma jornada que você vai mostrando pro cara. Deus fala com um em sonho, com outro em visão, com outro em sentimento. Lembra dos 3 macaquinhos? Um vê, outro ouve. E falando de sonho, ele lançou esse livro, foi o último? Não, esse livro eu lancei fim de pandemia. Eu já, depois desse livro, tenho o Relançamento do Tempo das Ações, tenho Autoridade, tenho Poder, tenho alguns livros depois desse. Eu comprei esse livro, já estou na página 60, muito gostoso, mas não cheguei na parte dos sonhos. Então Deus fala através de sonhos, você escreve aqui. A Bíblia deixa claro isso, de Gênesis, Apocalipse. Tá aqui no livro e tá na Bíblia. Tá ali. O livro é só o que eu chamo de um manual de códigos proféticos. Mas só que uma pergunta que eu fiquei curioso, porque como pastor local, mesmo não sendo profético, um monte de gente chega para mim, pastor, eu tive um sonho. E aí vem contar para mim um sonho. Mas eu já tinha um pé atrás antes de ser sincero, porque cada sonho às vezes meio estranho. Eu falo, meu Deus, ele já vai... Ai, pastor, eu sonhei com isso. E alguns ficam perturbados com aquele sonho que teve. E eu falei, já vai falar outro sonho. E aí eu sempre explicava isso. Você me corrige se está certo. Eu falo, não, gente, não é todo sonho que é de Deus. Eu falava, tem sonho que é do homem, da alma, da imaginação do homem. Tem sonho que é de Satanás. Tem sonho que é de Deus. Então, primeiro você tem que saber a fonte. E eu li lá no tópico, não cheguei a ler o que está escrito lá, mas a fonte dos sonhos, é mais ou menos isso que você está falando também? Perfeitamente. Lembra que nós somos uma parabólica? Então essa parabólica ela é composta de espírito, alma e corpo. Então existem 3 maneiras de eu me comunicar. O meu corpo físico ele me comunica com o natural. Ele está aqui e me dá a consciência de que eu tenho que eu tenho vida biológica. A minha alma me dá consciência de mim mesmo e me dá relacionamento mental e emocional. E o meu espírito me dá consciência de Deus e do mundo espiritual. Então eu tenho essas 3 maneiras de receber qualquer informação. Eu posso receber por insights proféticos, e esses insights, ou seja, revelações proféticas, que podem vir através de sonhos, visões, sentimentos, cheiro. Não está cheirando nada aqui, mas a pessoa sente um cheiro espiritual. A Bíblia não diz que nós somos o bom perfume de Cristo? O problema é que a gente não sabe interpretar a Bíblia e fala, isso é linguagem alegórica. Não tem nada na Bíblia que é alegórico. Toda a escritura é divinamente inspirada. E ela é boa para. E está lá escrito, Paulo esculacha. Aí a gente pula isso porque a gente não tem interesse em que as pessoas cresçam. Porque o problema, pastor, é quando a igreja começa a se tornar profética, aí dá um problemão. Porque daí todo mundo começa a ter sonho, visão, visagem. Aí você fica doido. E eu passei por isso em 2000. Eu já tinha um... As pessoas começam a falar também do sonho. Pelo amor de Deus, eu dei o primeiro treinamento. Eu fui para os Estados Unidos com a minha esposa treinar. Porque eu já fazia isso. Nos anos 90, eu fiz uma prova com Deus. O Senhor me usa? Então prova. Prova para mim que o Senhor me usa. Porque meu pastor tinha ido embora, meu pastor ele não era pastor, meu pastor era profeta. O primeiro pastor da igreja que meus pais fundaram, eu fui ser membro depois, 7 meses depois, ele profetizava dormindo. É aquele cara que se tinha um número do Wellington, ele ligava pro Wellington e falava, você vai sair com a menina hoje à noite, essa menina não é de Deus. E o Wellington não contou para ninguém. Isso aconteceu comigo. Eu estava em Pindamonhangaba, o pastor em São José ligou, você vai sair com uma menina hoje, isso não é de Deus. E eu, o idiota, aqui saí, o próprio otário. Ou seja, mesmo tendo um profeta para falar. Esse cara tinha um Wi-Fi muito conectado com Deus. Mas era tipo assim, eu olhava e achava bonito, até que Deus me deu a primeira visão, viajando com ele. Porque tipo, você pega o Wi-Fi do outro, né? Como é que chama? Esse negócio de rotear, né? Você roteia
Wi-Fi. o celular do outro lá. Beleza. Em 2000 eu fui fazer um treinamento no Rick Joyner, na Morningstar, eu e minha esposa. E ali eu voltei pirado, porque lá eu já cheguei assim, vendo tudo. Isso dá um outro podcast só para falar disso. O que aconteceu? Eu peguei e trouxe um treinamento, que é um livro que a gente vende até hoje, chamado Vocês Todos Podem Profetizar, de um cara chamado Steve Thompson. Eu li isso, né? E eu comecei a dar esse treinamento para a igreja local. Aí pirou. Todo dia eu vi um negócio, eu senti um negócio, eu sonhei um negócio. Aí o que eu fiz? Falei, gente, escreve. Não dava conta. Acabando o culto, 30 caras falando que estava tendo visão, visagem. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí comecei a anotar, ver, ler. Tinha muita coisa que fazia sentido, muita coisa não fazia sentido. Mas daí continuei o treinamento ensinando as pessoas, porque o profético, ele tem uma gramática do profético. Por que eu chamo de gramática? Numa frase, você quer saber o sujeito, você pergunta o que ou quem, correto? O Wellington é o técnico aqui. Quem é o técnico? O Wellington. Pronto, já descobrimos o sujeito. Se der bom, é porque a gente é bom pra caramba. Se der errado, a culpa é dele. Oh, Jesus, que humildade. Na profecia, quando Deus dá alguma coisa, seja em sonho, visão, o que for, como que eu sei o que é a revelação? É o que Deus disse. O que Deus falou? Como foi, não interessa. Mas o que Deus, o que eu vi, o que eu senti, o que eu sonhei, isso é o R, revelação. Mas uma revelação sem interpretação não serve para muita coisa. Mas e aquele que fala assim, pastor, eu tive um sonho, você vê que é mó estranho, ele não entendeu nada, nem você entende, não sei, às vezes eu não entendo também nada. Aquilo aí pode ser de Deus mesmo, não entendendo nada, nem ele, nem... Primeira coisa, o que o cara viu? Que cara... Aí, qual é a interpretação do que o cara viu? Do que ele sentiu, do que ele sonhou? Porque o que significa aquilo? O mesmo Espírito Santo que deu a revelação, se foi o Espírito Santo, vai dar a interpretação. Só que antes disso tudo, você tem que fazer uma oração. Senhor, da onde veio isso? Porque daí vem as 3 fontes. Pode ter sido a pizza que eu comi ontem à noite, meu físico. Pode ser minha alma, uma memória que eu tenho. Um filme que eu assisti, uma série que eu dormi assistindo, entrou no meu subconsciente, no meu inconsciente, e apareceu no sonho. Ou pode ser o Espírito Santo falando. Ou então no espiritual pode ser o diabo também. Tá? Então a gente tem essas 3 coisas. Corpo, alma e espírito. É de Deus? Então beleza, se é de Deus, por mais esquisito que seja, Senhor, o que significa isso? Porque aí no livro tem quase 100 páginas de dicionário. Mas ele não vai substituir nunca o amigo Espírito Santo. Eu falo isso o tempo inteiro. Na hora que você chegar lá na página 200, você fala, o cara repetiu para a 10ª vez. Por quê? Deus não vai criar nada que substitua relacionamento. Nem a Bíblia. Maurício, então você está dizendo que a Bíblia é subalterno? Não. Deus elevou sobre tudo o seu nome e sua palavra. Está acima de tudo. Qualquer interpretação tem que ser bíblica. Porém, a própria Bíblia, sem o Espírito Santo, você não consegue interpretar. E você fica doido. Porque Salomão chega, eu não lembro se é Salomão ou alguém que escreve um dos provérbios. Porque provérbios é escrito em 3 blocos. Mas um dos provérbios está assim: não fale com o tolo na sua tolice. Logo em seguida ele fala, fale com o tolo na sua tolice. Aí você fala, opa, peraí, Deus é bipolar, mano. Ou o autor escreveu errado, deu um negócio ruim. Não. O que Deus está dizendo pra gente é o seguinte, amado, nem a minha palavra sem o Espírito Santo serve para nada para você. Porque é o Espírito Santo que revela as coisas do coração de Deus. Revelação, o que é? Tirar o véu. Então eu estava tapado, eu não estava entendendo. O profético é isso, é o tirar do véu. Dá trabalho. Dá trabalho. Talvez a melhor explicação, pastor, seja o seguinte, você tem filhos? Tenho, 23 anos. Tá, há 23 anos atrás, é filho? Filho, Davi. Como que o Davi falava 23 anos atrás? Não falava, não demorou a falar, acho que quase um ano ele foi falar. Tá, mas quando começou a falar, ele já falou anticonstitucionalissimamente em Pindamonhangaba, caixa de fósforo. Falava coisa que ninguém entendia. Mas você se esforçava para entender. A mãe se esforçava para entender, a avó, todo mundo à volta daquele ser
Ô, Dadá, Gugu, papai, falou papai. Não, ele quer comer, bicho, é papai, é comida. Mamãe, é mamar, não, é mamar, o cara tá afim de mamar. Mas a gente foi aprendendo a tentar entender aquele cara e ensinando aquele carinha a falar. Você tem um novo convertido. Acabou de aprender a falar espiritualmente. Quem vai entender? Se não tiver um mais velho que se converte... Eita, peraí. Se não tiver um mais velho que se converte a ele... Mas tem um livro lá de um cara chamado Malaquias. O cara fala o seguinte: eu converterei o coração Dos pais. aos filhos. Por que você tem paciência com o Davi quando ele é criança? Quando ele chega adolescente, você não tem paciência? Por que você se converte a uma criança que só te dá fralda cheia? E que lindo! Aí o cara é um adolescente. Aí você fica irritado com o cara. Não entendo a língua desse menino. Eu não sei o quê. Bababá. Ei, se converte de novo, cara. Não, ele tem que se converter a mim porque eu sou o pai, ele tem que me honrar. Não. Conversão dos pais aos filhos. O profético é a mesma coisa. O pastor se apaixona com a ovelha nova que vem. Mais um. A ovelha começa a questionar, começa a trazer sonho. A gente começa a se irritar. Às vezes Deus traz uma ovelha que vem lá do dark side. E a gente quer desligar essa ovelha. A gente quer ter uma ovelha reborn. Por quê? Porque a gente não quer se converter. E é um processo diário de conversão. Tem a primeira conversão, é para salvação, que é para ir para o céu. Mas se o plano final de Deus fosse ir para o céu, o cara aceitou Jesus, subiu. Morreu, acabou. Não. Aí agora eu vou ser santificado, porque aquele que ele chamou, ele também justificou. Os que justificou, glorificou. Seu corpo está cheio de glória? Você está passando, sua sombra está curando? Você entra na pizzaria, na padaria, profetiza para todo mundo, a galera já sai, puxa, meu Deus, porque a palavra de Deus fala sobre isso. A profecia não é para dar o nome do CPF, o nome do sapato. Isso aí eu sei, é só pegar o papel que eu vejo o número, se eu não decorei. A profecia é para mostrar os segredos do coração de Deus para o seu coração. Para confortar, edificar e exortar. E exortar não é esculachar. A melhor exortação da Bíblia é Deus chegando para Gideão. Gideão se borrando de medo. Lá, eu vou morrer, eu sou o pior. Aí Deus, vai nessa tua força, valente guerreiro. Eu dou aula disso no Profético. E aí, nesse livro, eu começo a falar essas coisas. Que é o quê? Sonho é uma maneira de Deus falar com o cara que atrapalha. Eu tenho um amigo batista. Que atrapalha? Eu tenho um amigo batista, ele sonha muito mais que eu. E é pastor, tudo, ele fala, amigo, por que que eu, batista, sonho tanto, você que é pentecostal não sonha? Eu falei, porque eu sou facinho. Deus fala comigo acordado, eu não discuto. Você é tão chato com a sua teologia que ele tem que dar um sono no você pra falar com você, mano. E é só olhar pra Bíblia. Adão estava sossegadão, como diz o Cláudio Duarte. Estava na boa, tranquilo. Para dar uma mulher, Deus deu um sono. Vai dormir, senão esse cara não vai querer. Pô, tô em paz aqui, vou ter um C para pagar conta, cartão. Você vai pegar Abraão, Deus dá um sono para ele. Para quê? Para falar para ele, ó, a tua descendência. Porque dizer de filho, Abraão estava joia, mas dizer a tua descendência vai ser escrava. Quem que aguenta na alma ouvir um negócio de teus filhos vão ser tudo escravo? Então Deus, apaga o cara e fala com o espírito do cara. Porque teu espírito não dorme enquanto você dorme. Seu corpo precisa descansar, tua alma e teu espírito estão ligados. E o que você faz com os dois? Mas lendo esse livro vai ter chave de interpretação? Qualquer um pode interpretar ou só o profeta? Não, porque Qualquer a palavra de Deus sobre profético, a pergunta é a seguinte: todo mundo pode adorar ou é só os cantores da escala? Não, todo mundo. Então, do mesmo jeito que o Pai procura verdadeiros adoradores, o apóstolo Paulo fala, vocês todos podem profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, do verso 28 em diante, ele começa a falar isso. Ou seja, o que ele está falando? O que ele já estava falando em 1 Coríntios 2. Nem olhos viram, natural. Nem ouvidos ouviram, natural. Nem jamais penetrou em coração humano, intelectual ou emocional. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, no físico e na alma, você não consegue entender. Verso
9, se acabasse aí, depressão, mano. Nunca vou saber o que Deus fala, lá no futuro, não. Verso 10, mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito. É o Espírito Santo revelando para o meu Espírito. Aí eu preciso ter treinamento. Eu preciso ser ativado. Eu preciso aprender com alguém. Ué, Saul, chega lá, não sei o que, eu não posso, tá? Daí o profeta fala, mano, você vai encontrar uma galera de adorador, que depois vai vir uma galera de profético. Quando você encontrar esses caras, você vai se tornar um novo homem. E aí diz, o que a Bíblia registra, que está Saul entre os profetas, e Saul profetizou um dia inteiro. Porque ele entrou numa outra dimensão. Então é dever de um pai que quer mudar a vida de um filho, mudar a atmosfera da casa. É dever de um pai espiritual, seja pastor, profeta, apóstolo, bispo, a ser bispo, o que for, mudar a atmosfera da casa. A casa tem que se tornar profética. Na família MCI, desde que eu me tornei diretor espiritual, o que eu faço é gerar um ambiente profético, onde as crianças podem profetizar. Eu tenho filhos espirituais, pastores, que eu dou cobertura hoje, que se apaixonaram pelo ministério, fizeram minha escola. Eu tenho uma escola que antigamente morava 21 dias, agora são 8 dias lá no sertão. O que mexeu com eles não foi o Maurício dando aula, a doutora Neuza na época dava aula, os gringos que eu trazia, nada disso. O que mexeu, por exemplo, com essa pastora lá de São Carlos, foi o primeiro culto que ela foi, uma criança cutucando e profetizando para ela, de 6 anos de idade. Aí você vai dizer, um adulto profetiza porque ele quer um pix. Um adulto profetiza porque ele quer ser promovido. Uma criança não quer nada. Ela só quer fluir. Porque ela cresce nesse ambiente profético. Ela cresce sendo ativada desde criança, sendo cheia do Espírito Santo. Eu gostei da sua cara, pastor. Deu até tela azul na cara do pastor.